E aí, pessoal, bom dia para vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais formal do que o nosso primeiro encontro de ontem, tá? Só lembrando que ontem de manhã, né, e à tarde, naturalmente, com o Alex, a gente falou sobre números, né, números naturais, números inteiros, racionais, irracionais, né, que é uma parte delicada do assunto, e de modo geral de números reais. Não entramos ainda na parte de intervalos reais, mas a gente teve uma visão geral sobre números e lembramos de vários conceitos que, embora sejam básicos, são fundamentais para o andamento da matemática. Hoje tem esse tema, Introdução aos Estudos Conjuntos, e é uma mera introdução mesmo, né, porque isso aqui é uma daquelas partes que para um matemático, né, é uma parte importantíssima, extremamente detalhada, extremamente técnica e difícil. Tá? Não estou dizendo que esse assunto é fácil, não. Para uma introdução nossa aqui, né, aquilo que você precisa, né, de conhecimento de ensino médio, a coisa é muito mais tranquila, mas claro, vale a pena, sempre vale a pena a gente entrar com alguma formalidade, certo? Com uma linguagem matemática rigorosa, mais técnica, para que você depois se sinta mais à vontade com os textos matemáticos que virão. Esse é um dos assuntos base, tá? Afinal de contas, tudo que a gente faz em matemática, de alguma forma, remete a conjuntos, tá? Então a gente tem que ter não vou nem chamar de teoria, mas a gente tem que ter uma formalização de como se trabalhar com conjuntos, beleza? Então vamos começar com a ideia de conjunto. Por que ideia? Por que eu não coloquei por que eu não coloquei aqui uma definição? Já vocês vão ver, né? Enquanto eu vou escrevendo, enquanto eu vou conversando com vocês, tenta você definir o que é conjunto. Experimenta. Definir é você explicar com poucas palavras e palavras simples o que é um conjunto, tá? Eu vou falar aqui, né, dos entes primitivos. Vou botar aqui noções primitivas, que eu acho melhor, né? Ó, noções primitivas. São três. São três noções primitivas. Deixa eu pegar as cores aqui. O próprio termo conjunto depois elemento e depois pertinência. Tá, então não adianta, enquanto você aí ficou pensando em como definir conjunto, eu já adianto para vocês, eu pedi para que vocês fizessem algo impossível. Não existe uma definição de conjunto. Ou seja, você com palavras simples, anteriores a esse conceito, ou seja, mais simples do que esse termo, você dizer o que esse termo significa. Afinal de contas, para definir qualquer coisa, você precisa de elementos que sejam mais simples do que aquilo que você quer definir. Só que a própria ideia de conjunto, né, existe um consenso geral que isso é uma noção primitiva. A primitiva é que veio primeiro, tá? Então não há nada mais simples do que a ideia de conjunto. E sempre que a gente pensa em conjunto, por exemplo, é fácil pensar em exemplo de conjunto. Isso é bastante fácil. Você fala assim, conjunto de professores do Descomplica. Pronto, já pensou, tá? Mas olha o que você disse. Conjunto formado pelos professores do Descomplica. Ou seja, você está se referindo aos elementos que caracterizam, ou seja, que pertencem a esse conjunto. Tá? Então, falar de conjunto pura e simplesmente é impossível. Tá? Sempre que você se refere a um conjunto específico, você caracteriza esse conjunto, você forma a esse conjunto por meio dos elementos que estão nele, que pertencem a ele. Por outro lado, né, é fácil, por exemplo, de um conjunto de professores do Descomplica. Aí você fala assim, eu tive um professor na minha cidade natal, hipoteticamente, eu tive um professor na minha cidade natal, que é São Paulo, capital, né, e esse professor é do Descomplica? Não há professores de São Paulo aqui. Tá? Uma pena, né? Porque eu sei que há grandes professores em São Paulo. Tá? Não há professores de São Paulo do Descomplica. Ou seja,
Esse elemento que você citou, ele não pertence a esse conjunto. Tudo bem? Então, uma vez que você fala de conjunto, já fica embutida a ideia de elemento e de pertinência. Beleza, gente? Então, é impossível definir conjunto. É claro que nada te impede de ir ao dicionário, né? Na verdade, sempre que a gente tenta definir conjunto, a gente troca 6 por meia dúzia, né? A gente usa uma palavra diferente, mas é um sinônimo, né? Por exemplo, conjunto é uma reunião de objetos com uma certa característica. Ou seja, você está dizendo que conjunto é um conjunto. Ou seja, você está enrolando. Não dá para definir, né? Mas claro, você consegue sinônimos, mas você não define. Tá bom? A notação, que é a escrita, notação, né? Um conjunto ele é definido, você tem sempre que começar por chaves, né? Abrir 2 chaves, né? Então vamos exemplificar. Vou dar um exemplo. Tá? Eu vou fazer um conjunto que eu vou chamar de conjunto A, tá? Que eu, sei lá, vou escrever nesse conjunto A alguns números, tá? Porque como a gente vai trabalhar muito com número, eu vou usar números, né? Então, por exemplo, conjunto A vai ser o número 1, o número 5 e o número 8, tudo bem? Perceba que fica muito claro, né, quem são os elementos desse conjunto, porque eles vêm sempre separados por vírgula, quando o conjunto é discreto, tá? Inclusive, isso é um exemplo de conjunto discreto. A gente falou disso ontem, né? Conjuntos que a gente consegue enumerar os elementos. Por exemplo, se eu disser assim, conta pra mim quantos objetos tem aqui, é bem pequenininho, né? Você vai olhar, você tem 3 objetos. Então é bastante fácil. Então, sempre que um conjunto for discreto, seus objetos vêm sempre separados por vírgula, tá? Então, a gente pode dizer, ó, que isso é um conjunto discreto. Tá? Você também poderia dizer enumerável. Você pode contar. Olha que beleza. Tá? Aí é fácil dizer, por exemplo, que o elemento 1 pertence ao A. Tá vendo? A relação é de pertinência. Ah, PC, eu posso escrever está contido? Não cheguei lá ainda, mas já adianta a resposta. Não pode escrever está contido. Ah, mas você não entende se eu disser isso? Eu entendo, é claro. Tá? Da mesma maneira que se você disser nós vai à praia hoje, eu também entendo o que você quer dizer. Né? Se você fizer um esquerdismo, né, como dizem alguns gramáticos, ou seja, jogar o plural para a esquerda e o que vier depois você singulariza, eu entendo o que você está dizendo. Tá? Nós vai à praia, beleza. Você pode fazer isso num texto formal, você pode fazer isso numa redação, você pode fazer isso num e-mail que você vai mandar para os seus colegas de trabalho, de forma alguma. Tá? Deve haver rigor na língua, certo? Pelo menos algum rigor. Tá? A língua se modifica com o tempo, mas alto lá, né? A gente também não vai abrir a porteira para cada um falar do jeito que acha certo, senão a comunicação se perde. Então, da mesma maneira que o nós vai, eu entendo, mas não está certo, tá? Se você falar um está contido em A, eu entendo, mas não está certo. Tá? Então a gente tem que ter o rigor. Um pertence a A. Tá? 5 também. 5 pertence a A. 8 pertence a A. Né? Por outro lado, o número 7, ele não pertence a A. O número π, ele não pertence a A. Simples assim. Tá legal? Eu não tenho a pretensão de te ensinar o que é o símbolo pertence. Eu sei que você já viu isso antes. Só quero lembrar que ele parece com essa letra E, né? E quando não pertencer, você faz esse corte em cima. Tá? Isso é um exemplo de um conjunto enumerável. Mas nem todo conjunto você consegue enumerar os elementos. Então, claro que eu preciso de um outro exemplo. Ó. Tá? Um outro exemplo. Eu vou chamar aqui de conjunto B. Ó. Conjunto B, ele vai ser formado por números da forma x, eu diria que são números reais, tá? Tais que
x é maior do que 1 e igual ou menor do que 8. Tá? Vou fazer assim. Tá? Percebe que as extremidades são as mesmas, né? Mas aqui, né, os números que estão presentes aqui são muito mais do que os números que estão presentes aqui. Além do 1 e do 8, só tem o 5. Aqui, além do 8, o 1 não está aqui, né? Além do 8, eu tenho 5 e tem uma infinidade de outros números, né? Então a gente pode dizer aqui nesse conjunto, né, isso aqui é um conjunto contínuo. Na verdade, isso aqui, né, não vou nem chamar de contínuo. Isso aqui eu diria que é um intervalo real. Intervalo apenas, né? Isso é um intervalo. Intervalo. Tá? Ou seja, um conjunto contínuo. Você não precisa memorizar nada disso, tá? Tá? Ou seja, a gente pode representar o conjunto B, né? Fazer tipo uma representação gráfica do conjunto B, como um segmento. Já já eu vou mostrar isso para vocês. Então aqui eu posso dizer o seguinte, ó. O 1 não pertence ao conjunto B. Tá? O 8 pertence. Opa, perdão. O 8 pertence a B. O π pertence. E uma infinidade de outros caras. Tá? Lembrando do π, 3.1, aproximadamente 3.14. Tudo bem? Tá? Então esses caras pertencem. 1 não, tá? A gente pode representar, né, o conjunto B assim, né? Aqui está a reta dos números reais, certo? Eu tenho aqui o número 1, ou seja, uma limitação do conjunto, e aqui eu tenho o 8. Observe que esse conjunto ele não é enumerável. Você não tem como contar seus elementos. Às vezes o cara fala, tenho sim, PC, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8. Esses caras estão lá, mas não estão somente esses caras. Afinal de contas, ó, x é um número real. Ou seja, a gente sabe que além dos inteiros, existem outros números, tá bom? Então, ó, como a gente representa, só botei os pontinhos, né, mas a gente representa achurando todo o segmento, né, pintando todo ele. A gente pinta, isso é uma representação gráfica do conjunto, tá? Quer ver como é que a coisa é difícil? Eu vou perguntar para vocês, qual é o primeiro elemento desse conjunto? Quem é o primeiro elemento desse conjunto? Você vai olhar, bom, o 1 não está. Então é o cara que vem logo depois do 1. Se a gente estivesse falando de números inteiros, você poderia dizer sem medo de errar, é o 2. Mas agora a gente está falando de números reais, então não existe um primeiro elemento depois do 1. Porque quem falar é 1,1, aí o outro vai dizer é 1,01, aí o outro vai dizer é 1,001. Então a gente pode chegar tão próximo do 1 quanto eu queira. Tá legal? Tão próximo quanto eu quiser chegar. Então não existe um primeiro elemento. Então esse conjunto, ele é não enumerável. Quando você fala isso, né, você já está dizendo que não é enumerável, mas eu estou só reforçando a ideia. Tá? Beleza, pessoal? Tá? Então, há essencialmente conjuntos que você conta e conjuntos que são contínuos, que você não conta, mas que você consegue saber a amplitude do segmento, né, o comprimento do segmento, como se você pudesse fazer uma medida. Tudo bem, pessoal? Bom, outro conjunto, né, que é bastante importante, é o famoso conjunto vazio. Né? O símbolo do conjunto vazio é uma bola com um traço assim, né, cortando ela. Não é um zero cortado não, tá? O conjunto vazio, bota aqui, né? Ó. Ele não possui elementos. Tá? O conjunto vazio ele não tem nenhum
tipo de elemento. O pessoal voa um pouco nessa parte da bolinha fechada, a bolinha aberta. Ah, sim, né? Vamos lá. O que é uma representação de um como, né, você deve representar o intervalo adequadamente, de forma que qualquer um que leia consiga entender. Tá? Perceba que o significado dessa sentença, né? Isso aqui na verdade é uma dupla sentença. Eu estou dizendo que ao mesmo tempo x é maior do que 1, ou seja, 1 é menor do que x. Só que x é igual ou menor do que 8. Então eu estou me referindo a todos os números que estejam entre 1 e 8, excluindo 1, mas incluindo 8. Então sempre que quando você tem um intervalo limitado, esse intervalo é limitado, tá? O limite inferior dele é 1 e o limite superior dele é 8. Então é um intervalo limitado. Mas se você excluir uma das pontas do intervalo, você faz uma bola, mas não pinta essa bola. Você só faz o contorno dela, que a gente chama de bola aberta. Tá legal? Por outro lado, se você quer incluir a extremidade do intervalo, o 8, por exemplo, ele está incluso. Olha o símbolo de igual aqui. O x pode se igualar a 8. Então você pega uma bola e pinta ela toda, deixa ela sólida. Foi? Foi. Adiantar. Sim. Se o vazio pertence, está contido nos conjuntos. Vamos lá. Pertinência é só de elemento para conjunto. Já vou falar de inclusão e as coisas ficam um pouquinho melhores. Tá? Vamos lá. Vamos falar de subconjunto. Tá? Então, ó, dizemos que B é subconjunto de A se todos os elementos de B são também assim, são pertencentes a esse A aqui, né? Não confundir com o conjunto A. Tá? É fácil simplificar isso pra caramba, né? Bastante fácil simplificar isso. Exemplo. Né? Se o conjunto é B, vou fazer um discreto, tá? O conjunto B é 1, 2 e 5. E o conjunto A é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Observe que o 1 observe que o 1, o 2 e o 5, eles coincidem, tá? Então a gente pode dizer, né, assim, logo, B é subconjunto de A. Tem uma notação para isso, tá? Notação. B, esse símbolo que lembra um C meio achatado, e o A. Tá? Esse C também pode ser lido como está contido. Tá legal? Está contido. Então a gente pode traduzir como... Pode traduzir como subconjunto ou está contido.
Tudo bem? Observação, uma simples observação. Dizer que B está contido em A é equivalente a dizer que A contém B. Aí é ao contrário, né? Tá? Isso aqui significa contém. Tudo bem? Atenção! Atenção. O conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, inclusive a si próprio, né? Tá? Então, o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, não importa quem seja um conjunto, o vazio está contido nele. Tá legal? Então, exemplificando aqui, o vazio está contido em B, o vazio está contido em A, o vazio está contido em qualquer conjunto, até em si próprio. A rigor, né? Todo conjunto contém e está contido em si próprio. Embora isso seja uma trivialidade pra caramba, mas isso é usado como ferramenta de demonstração de algumas coisas mais difíceis de conjuntos, mas que vocês não precisam se preocupar. Tá? Eu estava tendo até uma conversa com o Rodrigo ontem sobre isso, né? Que essa coisa, que todo conjunto, né? Por exemplo, se você quer provar que um conjunto, que dois conjuntos são iguais, né? Ou seja, que tem os mesmos elementos, mas isso não está claro, você tem que mostrar que, por exemplo, A e B, né? Você quer mostrar que A e B são iguais, tem que mostrar que A contém B e tem que mostrar que A está contido em B também, né? Isso nem sempre é fácil, tá? Mas isso é coisa de matemática, coisa de maluco feito eu. Isso quase nunca é fácil. Não, isso é coisa de doido varredo que gosta desses negócios. Vocês não precisam se preocupar com isso, porque isso não é elemento de prova, tá? De avaliação. Fiquem tranquilos, isso é outra parte da matemática que envolve outras coisas, não precisam se preocupar com isso. Tá bom? Não quero deixar ninguém com medo, eu só estou falando de algumas curiosidades. Fechou, gente? Então isso não é difícil. Outro conjunto que eu acho que nem vale a pena eu citar, assim, escrever, só vou falar, que é a ideia de conjunto unitário. O conjunto unitário só tem um elemento, pronto. Eu não quero mais falar disso, tá? Isso é bastante simples. E agora, né, fechando essa primeira parte, falar aqui do conjunto das partes. Conjunto das partes, ou as partições de um conjunto. Tá? Então vamos lá. Seja A um conjunto discreto, tá? Com N elementos, tá? Então seja A um conjunto discreto com N elementos. Chamaremos de conjunto das partes de A ou simplesmente P de A aquele cujos elementos são todos
os subconjuntos de A. Já, tá? Então, por favor, dá um print. Ah, não dá um print ainda não, porque eu quero só falar de uma coisa que eu esqueci. Eu já vou explicar isso ali, vou dar um exemplo disso ali. Mas essas relações de contém, está contido, né? Isso leva o nome de relações de inclusão. Tá legal? Então, ó, C, né? Não é C, né? Lembra um C. Assim, isso são, né? As relações de inclusão. E se não estiver contido? Você faz igual ao não pertence. Quando não pertence, você faz um corte, né? Se não contém, se não estiver contido, você faz um corte também, tá? É negar isso daqui. Dá um print para a gente poder explorar a ideia de conjunto das partes. Você está adorando esse chat, o pessoal está viajando com a ideia do vazio. Eles estão falando se o vazio está contido em tudo que é conjunto. Vamos lá. Falando um pouquinho só do vazio. A gente precisa de um símbolo que represente um conjunto que não tem elementos. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Você está... lembrando, né? A matemática ela contém uma linguagem universal. É claro que entre nós, né, às vezes numa prova discursiva, escrever em língua portuguesa tudo bem. O cara que vai ler a tua prova vai ler, vai entender. Mas a gente precisa de uma linguagem que seja universal. Aí você está resolvendo, né, uma equação, né? Uma equação é proposta, ou seja, algo como... determine o conjunto de solução dessa equação. Ou seja, quais são os valores de x que validam aquela equação. E há situações reais, tá? Que quando são modeladas, percebe-se que não há valores que resolvem aquilo. Ou seja, aquele problema é impossível. Isso existe, isso acontece, tá? E claro que toda coisa tem que ser repensada. Como é que você representaria um conjunto que não tem objetos? Tá? Então, esse é o conjunto vazio. Ele não tem objetos, tá? Então a gente precisa de um símbolo para deixar isso claro. E a gente usa esse símbolo. Né? Claro que você poderia escrever, né? A equação não tem solução. Tudo bem, eu entendi. Né? Agora, se você quiser fazer isso de maneira muito simples, você bota isso aqui. Conjunto de solução. Vazio. Esse símbolo, né? Quando eu ler esse símbolo, eu vou falar, opa, realmente, a equação não tem solução. Palmas para o aluno que determinou isso e escreveu na linguagem da matemática. Tá? A questão do vazio ser subconjunto de todo mundo, isso são uma daquelas sutilezas que eu estava conversando com vocês há pouco. Né? Isso pode ser provado, tá? Mas isso de uma... Isso é tão pouco produtivo pra gente aqui, tá? Mas é bonito. É bonito, né? Realmente é bonito, tá? Mas isso pode ser demonstrado, né? Que dado um conjunto, o vazio está lá dentro, tá? O vazio é um subconjunto, tá? Mas não vejo o sentido da gente fazer isso aqui. Não há necessidade, é um formalismo desnecessário, é um tremendo exagero. Tá bom? Mas o Rodrigo está dizendo que é bonito. Na monitoria, se tu tiver saco, mostra para eles, cara. Eu acho que eles não vão ter saco. Talvez vocês não tenham, Talvez vocês não tenham tanto. Vou ter que voltar. Tá? Vamos entender isso aqui como uma consequência das noções primitivas que a gente acabou de criar. Tá legal? Aí perguntaram aqui também. Os números naturais podem ser subconjuntos dos inteiros? Eles são subconjuntos dos inteiros. Não podem ser, não. Eles são. Tá? Natural é subconjunto dos inteiros, que por sua vez, né, é um subconjunto dos racionais, que por sua vez é subconjunto dos reais. Racionais e irracionais, esses não se misturam. Tudo bem? Eles não têm nem elementos em comum. Eles realmente não se misturam. A aula de ontem eu até comentei. Tá legal? Mas sim, natural é subconjunto dos inteiros, inteiro subconjunto dos racionais. E, por sua vez, racionais subconjunto dos reais. Legal? Aqui, isso pode ser escrito aqui, não tem... E perguntaram se o vazio pode ser simbolizado pela chave sem nada dentro. Ah, é verdade. É verdade, gente. Ó, eu aqui, né? Às vezes é comum essa outra anotação, ó. Vou até botar aqui, ó. Ou, é verdade, tem mais uma. Eu sou tão habituado a escrever essa. Né? Você pode botar chaves, um par de chaves, né? Sem nada dentro. É verdade, pode ser escrito assim também. Na minha vivência de leitura de livros e etc., eu vejo mais esse símbolo, tá? Vejo ele com mais frequência.
tá bom? Mas tudo bem, muito certo. E aí, conhecendo os alunos, a próxima pergunta vai ser, e se colocar dentro das chaves o... Aí, são essas questões nojentas, que tem até na lista. Essa vai ser a próxima questão dele. Já sei, já conheço. Essas questões que o Rodrigo está citando aí, elas só servem, acertar ou errar essas coisas não faz de você um cara de pensamento matemático pior ou melhor. Pode acreditar em mim, tá? Mas esse tipo de questão é só para ver se você está seguindo com rigor essas definições e essas coisas. Eu vou fazer com vocês. Deixa eu só terminar o conjunto das partes que eu vou fazer com vocês. Tá bom? Essas questões são muito nojentas, cara. Porque você às vezes jura que acertou, vai ver o gabarito tá errado e tá errado mesmo. Né? Mas eu vou fazer com vocês. Tá? Elas caem em algumas provas. Você não vai ver isso no Enem nunca, tá? Nunca, né? Nunca diga nunca, né? Mas por enquanto você não vai ver, acredito que você não vai ver. Mas em algumas provas mais técnicas, tá? Alguns concursos aí mais tradicionais, mais técnicos, sim, essas coisas aparecem, tu não pode dar mole, tá? Então eu vou mostrar. Pessoal, então vamos falar de conjunto das partes, ó. O conjunto das partes de um conjunto A, ele é um outro conjunto, cujos elementos são todos os subconjuntos de A. Se eu não der um exemplo, isso fica difícil. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Tá. Ficando. Vou pegar um conjunto A bem bobinho, tá? Vou pegar o conjunto A formado por A, B e C. Peguei um conjunto discreto, claro, né? Para falar de conjunto das partes, a gente fala de conjuntos discretos, porque geralmente é falado de enumeração desse cara, né? E se A for contínuo, né, o conjunto das partes dele, se a gente fosse definir isso, né, imagina, formar todos os subconjuntos disso aqui, né? Não tem nem muito sentido, né? Então a gente vai falar de conjuntos discretos mesmo, conjunto que a gente enumera, tá? Então, ó, tá aqui o conjunto A. Quem é o P de A? O P de A é um conjunto, então abre chaves. Só que os elementos desse cara são todos os subconjuntos de A. Pra gente não errar, a gente começa sempre com o vazio, porque vazio é subconjunto de todo mundo. Então, eu vou até colocar de vermelho, ó. Bota ele lá, não esquece dele. Pronto, agora que eu botei ele, eu não corro mais risco de errar. Separa por vírgula. Agora, vamos fazer assim, só pra gente ter organização. Eu quero criar subconjuntos de A, ou seja, partições, grupos, pedaços. Tá? Eu vou pegar primeiro os unitários. Tudo bem? Então eu vou pegar o A sozinho, mas eu não posso pegar o elemento A. Eu tenho que pegar o subconjunto unitário A. Então eu tenho que escrever entre chaves. Ó. O unitário B e o unitário C. Beleza, peguei todos os unitários. Agora eu vou pegar as duplas. A com B. A com C. B com C. Agora só me resta pegar o próprio conjunto A, ou seja, o trio. Eu vou escrever A, B e C. E agora eu tenho que fechar essa chave aqui. Aí eu boto ela aqui no final. Então, olha o que aconteceu, né? O conjunto das partes de A, eu consegui todos os subconjuntos formados a partir dos elementos de A. Fechou? Vamos lá, eu fiz isso, né? Eu fiz uma análise qualitativa de P de A, né? Eu escrevi cada um dos caras. Tá, e se eu quisesse fazer apenas uma análise quantitativa? Né? Tudo bem, já está aqui na minha frente, é só contar. Ó, lembrando, a gente conta os caras que estão separados por vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode até falar, lá dentro tem vírgula, eu sei, pessoal, mas eu estou falando das vírgulas de P e de A. Eu não estou falando das vírgulas dos subconjuntos de A. Tá bom? Então, de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui o número de elementos, lembra que a gente combinou isso ontem? Se eu colocar esse símbolozinho na frente, eu estou me referindo à quantidade de elementos. Tá? Então, eu tenho o número de elementos de P de A igual a 8. Vamos embora.
E se minha análise fosse apenas quantitativa? Se eu não quisesse escrever isso? Será que tem um recurso, né, um pensamento matemático que me leve a esse número 8? Sem que eu precise fazer todos os conjuntos? Claro que tem. Né? Ó, aqui, ó. Atenção. Pelo princípio multiplicativo de contagem, temos. O que é o princípio multiplicativo de contagem, galera? Se você pode tomar uma primeira decisão de x modos, depois de tomar essa decisão, você pode tomar uma outra decisão de y modos, você pode tomar essas decisões sucessivamente de x vezes y modos. Como é que é isso aqui? Como é que isso se reflete aqui? Né? Ó, vou mostrar para vocês. PDA. Vamos lá, meu objetivo é formar subconjuntos. Então eu chego aqui para o A e falo assim para ele: sujeito A, você quer participar ou não do subconjunto? De quantas maneiras ele pode me responder? Ele pode me dizer sim, eu quero. Ou ele pode me dizer não, não quero. Se eu fizer essa pergunta para cada elemento, cada um deles pode me dar duas respostas, sim ou não. Né? Então o A entra, sim ou não. Dois modos. O B entra, sim ou não. Dois modos. O C entra, sim ou não. Dois modos. Isso me dá 8. Não é 2, vou botar aqui 2 ao cubo, né? Que é 8. Tá legal? Se forem n elementos, tá? Se forem n elementos, né? Vou botar aqui, ó. Ó, aqui de modo geral. De modo geral, se o conjunto A tem n objetos, então o conjunto das partes de A tem 2 elevado a n objetos. Tá legal? Beleza, gente? Tranquilo, isso é fácil. Tá? Foi ou não foi? Foi. Tá? Quer ver? Já dá para fazer um exercício. Abre para mim, eu tô sem o iPad aqui. Tá aí. Abre para mim, por favor. Fazer um exercício com vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Tem essa questão número 1. Tá, vou botar aqui, lista. Tá, então, essa questão número 1 aqui diz assim: dado o conjunto P, 1, 0, isso, né? E o número 8. Considera as afirmativas. Primeira afirmativa fala disso aqui, símbolo de pertence. A segunda afirmativa fala disso aqui e o símbolo de contido. E a terceira afirmativa fala disso, né? Pertencente. E aí a gente precisa julgar, né? Com relação a essas afirmativas, conclui-se que... Vambora, vamos julgar. Pessoal, atenção. Qual é a regra do jogo? P é um conjunto discreto. Se está separado por vírgula, é elemento. Você vai falar, ué, PC, mas isso não é o vazio? O que você tem que pensar nessas horas? Está separado por vírgula?
Então isso daqui é o símbolo do conjunto vazio, mas que aqui ele não tem significado de conjunto vazio. Beleza? Não, né? Não é beleza, né? Isso é horrível. O que eu quero dizer é o seguinte: se separou por vírgula, se você colocar aqui números, se você colocar aqui o sorvete, se você colocar aqui a sua caneca de café, é elemento do conjunto. Se você colocar aqui símbolos quaisquer, símbolos matemáticos, não interessa, está separado por vírgula, é elemento. Tá? Se você, mas é o mesmo símbolo do conjunto vazio. Paciência, mas aqui é um elemento. Então esse é um conjunto com 4 elementos e vamos à luta. Olha o que ele está dizendo. O conjunto unitário 0 pertence a P. Peraí. O conjunto unitário 0 pode ser formado em P, mas ele está contido, porque é conjunto. O conjunto não pode pertencer. Então essa é falsa. Foi? 2. Agora olha diferente, olha a diferença. O conjunto unitário formado pelo 0, por esse símbolo, está contido em P. Realmente está. Né? Eu consigo, por exemplo, como eu fiz aqui o próprio A. Ó. Eu peguei o conjunto unitário formado por A. Ele está contido em A. Né? Então o conjunto unitário formado por esse símbolo está contido em P. Verdadeiro. Agora vamos ver o de baixo, né? Esse símbolo pertence a P. Está separado por vírgula? Pertence. Né? Você pode falar assim, PC, mas o vazio não está contido? O vazio também está. O vazio está contido em P. Mas esse símbolo aqui ele não tem um significado de conjunto vazio. Ele é um elemento, ele está separado por vírgula. Tá? Quer ver? Se eu tivesse colocado isso aqui, quer ver? Vou colocar de outra cor. Né? Se existisse, né, ó, hipoteticamente. Hipoteticamente, tá? Se existisse a propriedade 4, assim, vazio está contido em P. O que você escreveria? Verdadeiro, porque vazio está contido em qualquer conjunto. Aí você chegaria aqui e faria um verdadeiro também. Tá legal? Não, isso não está na questão. Só isso aqui que está. Bom, qual é a letra aí? Todas são verdadeiras? Não. Apenas a 1 é verdadeira? Também não. Apenas a 2 e 3 são verdadeiras, letra C. Foi? E perguntaram por que o 0 não é conjunto. Eles voaram nessa parada. Não entendi. Eles perguntaram por que o 0 não pertence a P. 0 pertence. Acho que 0 está querendo dizer vazio. Olha só, isso aqui é um 0, isso aqui lembra o conjunto vazio, isso aqui lembra o 0, tá? Eu acho que, quer ver? Continuando. Acho que 0 e vazio tá. Olha só, continuando hipoteticamente, se tivesse isso aqui, o que a gente escreveria? Escreveria verdadeiro, claro. Ó, essa coisa que lembra o símbolo do 0, ela está separada por vírgula? Está. Então ela é um elemento. Ela pertence. Beleza? Foi. Tá? Então vamos lá. Tem mais alguma aí que dá para fazer? Né? A 2 é a mesma coisa. Né? A 2 é a mesma coisa. Tá? Vamos lá, vamos ver se a gente faz mais. Dois. Ó, é a mesma brincadeira. Questão 2, ela pega o conjunto A, coloca os caras 1, 3, e entre chaves 1, 2. E ela vem e fecha aqui. Considere as afirmações. Vamos lá. 1 pertence a A. 2. 3 pertence a A. 3. Esse símbolo pertence a A. 4. 1, 2 contido em A. Isso aqui é um pouquinho mais difícil, mas é a mesma coisa. 1, 2 contido em A.
Vamos julgar. Isso aí vai dar um nó nele. Vai nada, eles são inteligentes. Vamos lá. Vamos lá. Ô, PC. Oi. Vai começar a subir aqui a dúvida na parte ali, porque você pegou, botou zero entre chaves, zero não está em chaves, zero elementos. Vamos lá. Aqui eu botei o zero entre chaves porque está no texto original. Isso aqui é hipoteticamente. Se tivesse essa opção, o que você marcaria? Né? Se tivesse essa afirmativa. E se tivesse essa aqui? Entendeu? É e se fosse, se tivesse presente na questão. Por isso que eu botei hipoteticamente. Tá? Vamos lá. Essa daqui, ó. Esse símbolo, né, que nos lembra o número 1, perceba que eu estou falando muito assim, né? Mas tudo bem, 1, ele pertence a, olha para cá. O 1 está separado por vírgula, sozinho, solitário, essa coisa está separada por vírgula, está. Então pertence. O 3 pertence a, está separado por vírgula, sozinho, solitário, sem nada em volta, está? Pertence. Agora, vazio, pelo menos é o símbolo do conjunto vazio, pertence a... Bom, aqui esse cara estava separado por vírgula, eu disse que sim. Aqui embaixo, ele não está separado por vírgula, ele não consta separado por vírgula, então ele não pode pertencer. Ele está contido, mas ele não pode pertencer, então, falso. Tá? E agora, como é que a gente deve ler isso? Perceba... Né? Perceba uma coisa, agora eu gosto de dar essa dica, pode ajudar. Tá vendo isso daqui? Troca isso por uma letra. Tá? Chama isso daqui de letra A. Tá? Ah não, bota a letra K. Tudo bem? Então toda essa escrita aqui é a letra K. Então esse conjunto tem 1, 3 e K. K pertence a. Tudo bem? Agora, olha o que está escrito aqui. Está dizendo aqui que K está contido em A. Falso. Tá? Isso é falso. Deixo aqui como observação. Ó. Observação. Se fosse assim, ó. 1, 2. Ou seja, escrever isso é o mesmo que escrever isso, K entre chaves. Ou seja, subconjunto unitário K. Isso está contido em A. Isso é verdadeiro. Tá? Isso daqui, ó, é verdadeiro. Beleza, pessoal? Então isso aqui é falso. Porque essa coisa está separada por vírgula. Então ela pertence, ela não pode estar contida. Beleza? Quando que isso aqui seria verdade? Se eu tivesse dentro do conjunto um número 2 separado por vírgula. Aí sim eu conseguiria agrupar o 1 com o 2. Tá legal? É chatinho isso, né? Então vamos lá, vamos ver. Ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Né? Então, estão corretas as afirmações 1 e 2. Letra A. Tá? 1 e 2, letra A. Foi? Hum, 3. Bom, vamos lá, vamos ver se a gente faz a 3. Eu só vou não entender essa opção 4. Então, a opção 4 está dizendo que o K está contido em A. Não, K pertence, está separado por vírgula. Então é falso. Simples assim. Separou por vírgula é elemento, galera. Tá? Acho que ele não está acostumado a ter essa moleza. Né? Agora, olha só. Olha só. Olha só. OBS. Se o conjunto fosse assim, ó. A. 1, 2. 1 e 2. Estão vendo? Aí, eu diria que isso daqui pertence a A. Por quê? Porque está separado por vírgula. Tá? E também diria que isso aqui está contido em A. Então, ó, isso pertence porque essa mesma coisa toda está aqui, separada por vírgula. Agora, quando eu escrevo
entre chaves 1,2, né, e fecho chaves está contido, eu estou falando desses dois caras. O subconjunto formado por esse cara e esse cara aqui. Tá legal? É chatinho. Mas seja pragmático. Está separado por vírgula, então é elemento. Tá? Ah, e quando está contido? Quando aquele subconjunto pode ser criado. Nesse caso aqui pode. Ali não, porque aqui é 1 e 3, né? O 2 não tem. Tá? Vamos fazer mais. Olha 3. Vamos ver se a 3 dá para fazer de cabeça? Ó, A varia de 0 a 99. O B é 1, 2, 10 e 12. E o C, né, é 10, 11, 12 até 99. Bom, sem dúvida B está contido em A. Né? Sem dúvida B está contido em A. Sem dúvida C está contido em A. Tá? Agora, B e C, eles têm interseção. Né? B e C têm os elementos 10 e 12 em comum. Mas um não está contido no outro. Tá legal? Então acho que a única que serve aí é C contido em A. Então a questão 3 é trivial, né? A questão 3 é mole. Tá? Ó. A questão 3 vai ser item C. O item C diz que o conjunto C está contido no conjunto A. Tá? Está contido no conjunto A. Vamos para o 4. Ah, para preencher a simbologia? Não, gente, isso é tudo mais do mesmo. Isso aqui está tudo fácil. Né? Ah, o 5, né? E os exercícios para casa está falando de operações. Deixa eu falar rapidamente de operações com vocês. Bem rapidamente. Tá? Eu quero apagar tudo. Dá o print aí. Dá o print aí. Tenho 10 minutinhos. Vou falar rapidamente de operações. Da mesma maneira, gente, que a gente opera números, né? A gente opera números somando, multiplicando, etc. A gente opera conjuntos, mas a gente não soma conjuntos, a gente não multiplica conjuntos, né? As operações são união, interseção, diferença e complementar. Falarei brevemente, tá? Que é uma parte até importante. Né? Vou falar brevemente aqui com vocês, mas só para a gente fechar. Ó. Operações. O primeiro delas é a união. Né? A união, que eu vou representar aqui por meio de diagramas, isso nos ajuda a entender. Né? Você tem A, você tem B, você tem a união manda você pegar todo mundo, né? Então a união são todos os elementos de A, todos os elementos de B, sem que você conte duas vezes, né, a mesma coisa. Tá legal? Então, ó, A união B, o significado da união de A com B, né, ele é formado pelos elementos X, tais que X pertence a A ou X pertence a B. Tá? A união é todo mundo. Simples assim. Ou seja, é tudo. Tá? Interseção. Eu estou fazendo para 2 conjuntos, mas poderia ser para 3, tá? Para 3 conjuntos A, união B, união C, formado pelos elementos X, tais que X pertence a A, ou X pertence a B, ou X pertence a C. É todo mundo, tá? Atenção para esse conectivo aqui, ó. Ou. Tá legal? Vamos lá, interseção. Você tem conjunto A, conjunto B. A interseção, ó. Eu fiz aqui desenhozinho, mas não preciso fazer para todos, tá? A interseção de A com B
ela é formada pelos elementos X, tais que X é pertencente a A e X é pertencente a B. Perceba a diferença do conectivo, né? Perceba a diferença. Agora, né, a interseção entre conjuntos, ela pega os elementos que pertencem a ambos, tá? Você também pode pensar que um conjunto conjunto A é formado por todos os objetos que cumprem a regra A. Você pode pensar que o conjunto B é formado por todos os objetos que cumprem a regra B. A interseção significa que o elemento tem que cumprir ambas as regras. Tudo bem? Por exemplo, você fala assim, poxa galera, estou pensando se vou à praia ou ao cinema. Né? Uma coisa não exclui a outra. Claro que no dia a dia, quando a gente usa o ou dá um sentido de exclusão. Se você faz uma coisa, você não faz a outra. Né? Tipo, pô, ou eu estudo ou eu vou à praia. Fica claro num diálogo do dia a dia, né, que você não vai fazer os dois. Tá? Aqui, não pensa no ou excludente. Pensa no ou, tipo, qualquer um serve. Tá? Já no e, você tem que cumprir. Por exemplo, se você falar assim no dia a dia, vou à praia e vou estudar. Essa sua frase só será verdadeira se você fizer ambos. Tá legal? Já se você diz vou à praia ou vou estudar, essa frase será verdadeira se você fizer um ou outro, podendo até fazer os dois. Tá legal? A gente tem aqui o princípio. Como é que eu tô de tempo? 2 minutos. 2? Caraca, que roubo. Princípio da inclusão, exclusão, que a gente usa muito para resolver probleminhas, né? Eu vou fazer a versão para 2 conjuntos. A versão para 2 conjuntos é assim, né? Diz que o número de objetos, para conjuntos discretos, né? O número de objetos de A união B é igual ao número de objetos de A mais o número de objetos de B menos o número de objetos da interseção entre A e B. Por exemplo, aqui, né, eu tenho 5 objetos em A e 6 objetos em B. Você não pode somar 11, porque você não tem 11 figuras aqui. Né? Você tem, de fato, 5 em A e exclusivas de B apenas 4. Então você tem 9 objetos. Por que você não pode fazer 11? Porque há 2 que são comuns. Então como é que você poderia fazer o princípio da inclusão e exclusão? Dizer quantos objetos tem A e B. Você diz que A tem 5, B tem 6. 5 mais 6, 11. Menos o número de objetos da interseção, que são 2. 11 menos 2, obviamente, dá 9. Tá? Só uma outra diferença. A diferença entre conjuntos é super fácil. Tá? Super simples, né? Você tem A e tem B. Né? O que eu vou fazer aqui é A menos B. Né? A gente faz diferença entre A e B. Né? Menos é um termo mais vulgar. Né? Mas o que você está dizendo com a diferença? Você está pegando os exclusivos de A. Todos que estão em A e não estão em B. Né? Então você diz que é formado pelos elementos X, tais que X pertence a A e X não pertence a B. Né? Atenção, né? OBS, né? A diferença entre conjuntos, ela não é comutativa. Tá? A união é comutativa, né? A união B, B união A dá no mesmo. A interseção B, B interseção A dá no mesmo. Diferença não. E para fechar, a ideia de complementar. Né? Então eu vou pegar aqui o conjunto A e o conjunto B. Tá? Complementar é igual a diferença. Mas só serve, né? Só serve se houver inclusão. Se B estiver contido em A. Se um conjunto estiver contido no outro. Aí a gente escreve complementar de B em A. O A fica pequenininho aqui embaixo. Isso é o mesmo
e A menos B. Tá? Ou seja, tudo que está em A e não está em B. Tá? E negação. A negação é tudo que não é conjunto A. Então você tem aqui o seu conjunto universo, tudo. Né? Nem falei do conjunto universo, né? Conjunto universo, você pensa, é o conjunto formado por tudo que existe. Não é isso. O conjunto universo é o conjunto formado por todos os elementos dentro de um certo contexto. Tá legal? Né? Então, se, por exemplo, a gente está falando de números em geral para fazer medidas, o universo são os reais. Né? Você está fazendo de números para contar, o universo são os naturais. Você está falando de veículos de 4 rodas, o universo são os carros, os tratores, os caminhões, os ônibus. Então, o universo está sempre inserido num contexto, tá? Você não taca tudo lá dentro e que se dane, não é bem assim. Né? A negação é isso aqui, é o complementar de um conjunto em relação ao universo. Agora eu acabei. Né? Então é isso, né? Ó, a negação de A, o A barra, né? É o complementar de A em relação a U. É tudo que não é o A. Ou seja, é o universo. É a diferença entre o universo e o A. Paro aqui, senão eu vou... A galera tá com um taser já aplicado assim pra gente. A gente tá querendo recreio. Né? Recreio, né? Tá certo. Vamos tomar um café. Galera, obrigado aí pela companhia na manhã. Espero que tenha sido produtiva. Façam todos os exercícios. Tá bom, pessoal? Qualquer beijão. dúvida, monitoria. Dúvida na monitoria, por favor, frequente a monitoria. Tá bom, galera? Um abração.